A submissão feminina. Esse é um assunto sobre o qual eu sempre quero falar, mas é difícil encontrar o jeito certo de passar a mensagem. E a peça Antígona do Sófocles eu acho que é um belíssimo exemplo, uma belíssima mensagem sobre isso, sobre a questão da submissão da mulher à autoridade masculina. A peça Antígona acontece depois dos eventos da peça do Édipo Rei e depois dos eventos da peça do Édipo em Colono. Em suma, tem a história famosa do Édipo, daí os filhos dele brigam para ver quem vai tomar o trono depois do Édipo. O Édipo não ajuda eles, não diz quem é o verdadeiro herdeiro, porque eles não ajudaram o Édipo quando ele estava mal. Eles guerreiam, ambos morrem. E aí começa a peça Antígona. E eu vou ter que contar um pouco da segunda peça porque eu acho que acaba sendo relevante. Os irmãos não conseguiam saber como eles iam fazer para dividir o trono, e daí eles decidiram um vai reinar um ano, o outro reina outro ano e vão alternando. Daí o primeiro reinou, passou o reino pro segundo, e daí o segundo não quis repassar. Ou acho que o primeiro não quis repassar, não lembro qual dos dois foi. Um dos dois não quis passar, e aí o outro se aliou aos vizinhos para guerrear contra a própria cidade, para retomar o trono, mas é porque o irmão fez uma ilegalidade ali, não quis devolver o trono para ele quando era a vez dele. Mas ele trouxe os estrangeiros, guerrearam na cidade e os dois morreram. Quem tá no trono então? O Creonte, que é o eterno regente de Tebas. Foi ele que entregou o cetro ao Édipo quando o Édipo tomou o reino. Ele é o irmão da Jocasta, e ele é o cara que acaba sempre na mão dele reinar aquela cidade. E a essa altura, pensa que todos aqueles eventos já passaram. O Creonte, ele já é um cara bem endurecido pela vida. Então ele toma a seguinte decisão: na hora de enterrar os irmãos que guerrearam, ele proíbe de enterrarem e celebrarem o funeral do irmão que se juntou com as cidades inimigas para atacar a cidade deles, porque ele é um traidor. Manda ninguém tirar o corpo dele lá de fora e não fazer nada. A Antígona, que é filha do Édipo e que é irmã dos dois que guerrearam, decide que ela vai desobedecer a ordem do Creonte. Porque na Grécia, e na verdade é uma coisa sagrada em todas as culturas num grau ou em outro, mas na Grécia isso é muito forte. Eu diria que é consideravelmente mais forte do que aqui. A questão do enterro apropriado é essencial para eles. E é uma impiedade tremenda o rei ou qualquer pessoa decretar que não se deve enterrar alguém. É totalmente contrário à lei dos deuses. E essa é a discussão, justamente, que a Antígona vai ter com a irmã dela. A irmã dela fala... Porque a Antígona fala, vou enterrar então ele, porque é absurda essa regra. Como assim, vou deixar meu irmão lá apodrecendo? Não tem essa. Eu vou pegar meu irmão e vou enterrar. A irmã fala, você não devia se meter nas regras dos homens, você não devia desafiar a autoridade dos homens. E a Antígona fala, mas a autoridade dos deuses é maior. Eu tô obedecendo a autoridade dos homens, tô obedecendo a ordem dos deuses. E eu acho que é esse o grande ponto que precisa ser levado em consideração pra gente entender a importância da submissão feminina dentro dos moldes em que o homem tá se submetendo a algo maior que ele também. É claro que o homem que manda, mas segundo uma religião ou uma tradição que não deixa ele livre de forma alguma. Ele é livre pra ordenar, mas assim, tendo em vista certas coisas que todo mundo sabe há milênios quais são. Não é pra ficar ordenando a mulher a plantar bananeira, a ficar fazendo trabalho escravo, a fazer atos vulgares absurdos. É simples, cara. No fim das contas, a autoridade masculina não se justifica a menos que seja pra essas coisas que todo mundo sabe que são certas. Mesmo que seja o caso de ninguém interferir porque o cara tem autoridade, não vai ser considerado legítimo se o cara estiver mandando a mulher fazer coisa que vai contra a tradição. Isso é completamente descabido. Ela obedece porque a tradição. Ele manda porque a tradição. Qualquer coisa que vá contra a tradição dentro desse esquema não tem lugar. É difícil resolver. Eu acho que, considerando que as mulheres vão ter que sair pra ir trabalhar, elas não podem ser... Não pega bem mesmo elas pagarem de submissas.
Eu acho que a imagem pública delas, não sei muito bem o que dá pra fazer quanto a isso. Mas que pelo menos pra gente entender bem isso, que não deveria pelo menos ser visto como uma desonra ou como um poder desmedido na mão do homem isso. Porque é uma autoridade que nem a autoridade da mãe com o filho, sabe? A mãe, tudo bem, ela tem autoridade pra mandar o filho fazer o que ela quiser. A tradição é que é a mãe que ensina as coisas pro filho. Mas a tradição também é que a mãe não fica ensinando literalmente qualquer coisa pro filho. Então, é a mesma coisa aqui no marido e a mulher. É pra mulher obedecer ao marido, mas não em qualquer coisa. E é aí que eu acho que entra o grande problema da história toda. Que é a parte em que, cara, não dá pra separar quão suja é a mente dos homens hoje. As ideias e os fetiches. Com essa questão das mulheres terem medo do que os homens vão mandar ela fazer na cama. Não é pra ter autoridade nisso. Esse esquema da autoridade do homem na cama, cara, entenda que ele faz sentido pleno quando aquele sexo que ele tá fazendo com ela, em potencial, é ele tendo que trabalhar mais. E prestigiando mais a mulher porque ela deu mais um herdeiro. Sabe, sem essa promessa do sexo como a mulher dá alguma coisa pro cara, o herdeiro. Sem os limites do que se faz no sexo. Não vai transar porque tá grávida. Não é pra transar toda hora por qualquer razão, entendeu? Você tira todos esses limites, realmente não faz o menor sentido. Não é pra mulher obedecer ao marido assim. Vai ficar transando todo dia a cada 5 minutos, vai tomar pílula e ela não vai poder, não vai sentir nada, não vai ter filho nenhum, então vai ser todo dia, o tempo inteiro, sem menstruação, sem nada. Pensa que no normal tem um ciclo fixo ali da mulher. O cara pode transar com ela, mas um pedaço do mês, toda vez ele não vai poder. Tem dias sagrados, provavelmente, que ele não pode em qualquer cultura. Toda vez que ela engravida, vai ficar um período que ele não pode fazer também. Cara, é muito diferente. É muito diferente de você transformar a mulher. Porque pensa que essa história das bonecas, mano, as mulheres já são a boneca. Quando você põe ela em pílula e tudo mais, elas já estão cheias de silicone. Elas já têm maquiagem que nem a boneca. Elas já estão todas artificializadas. E as que tomam pílula e tudo mais, elas já são estéreis como uma boneca. Aquela mesma coisa que eu falei, que os homens tratam a si mesmos como brinquedos sexuais, sabe? O homem não quer nenhuma responsabilidade sobre o que ele faz com o brinquedo dele. Mas é porque a gente não tem mesmo, porque na prática, na lei, você meio que já não tem mais muito poder sobre o seu filho. Não é o seu negócio mais. Pelo menos tá nessa situação meio estranha. Mas dá pra gente ir um pouco além. Por que racionalmente é possível que esse esquema funcione? Um fator muito simples, que parece ficar esquecido, é o amor dos pais pelas filhas, ou como quer que você queira chamar, os sentimentos que eles têm de não querer ver suas filhas desonradas, nem que seja só pelo bem da própria reputação. O fato é que essas regras que emanam na tradição, da religião, de tudo que é sagrado, elas são administradas por autoridades terrenas, masculinas quase sempre, que se preocupam com as condições de tratamento de suas filhas. A tradição, aquilo que é legítimo um cara fazer com sua esposa, sempre vai estar dentro daquilo que os pais concordam que seja feito com suas filhas. Talvez essa seja a questão. A legitimidade deriva do grupo dos homens. Se agora esse esquema das mulheres obedecerem aos maridos não funciona mais, sem a mais remota sombra de dúvida, tanto por dedução teórica, quanto por observação empírica. É acima de tudo em primeiro lugar porque os homens não querem mais que suas filhas recebam ordens de outros homens. Não querem mais que homem algum se eleve acima dele. A menina recebe a ordem do pai e então nunca mais receberá a ordem dos outros, dentro da própria casa pelo menos. É natural que os pais não queiram deixar homem algum fazer o que quiser com sua filha. É apenas por meio desses acordos civilizacionais gigantescos que a tradição promove que de algum jeito isso acaba sendo possível, ainda que com problemas porque não é fácil controlar. Existe algum instinto dentro dos pais que é mesmo de sua filha nunca gostar de um cara, nunca se submeta a outro cara. O Nietzsche diz que é sempre uma guerra de alguns instintos contra outros instintos. Guerra dos instintos. Talvez isso aqui seja esse caso, o triunfo dos instintos paternos de autoridade final sobre suas filhas para sempre, de nunca abrir mão delas. Talvez o mesmo se aplique também às mães com seus filhos.
o que vocês acham. Mas é isso, galera. Obrigado por colar. Espero que vocês estejam curtindo aí os vídeos nas outras plataformas também e tudo mais. E falou!